Senhor presidente, senhor conselheiro relator, senhora conselheira doutora Cristiana, senhores conselheiros, doutora Maria Lia Porto, procuradora-geral do Estado, que nos honra assistindo essa sessão, senhor procurador da Fazenda Nacional, doutor Luiz Menezes Neto, excelentíssimo senhor diretor-geral do Tribunal, Sérgio Siqueira Rossi, e a todos os servidores e ao público que nos acompanha nessa sessão online. Eu confesso que estaria mais feliz se estivesse aí presencialmente, olhando no olho de cada um, para expressar o meu verdadeiro sentimento em relação a todos vocês e a esse processo. Eu quero iniciar parabenizando os servidores da DCG, nossa Diretoria de Contas do Governador, os 23 servidores e liderados pelo competente diretor Abílio, que mais uma vez, de uma forma técnica e aprofundada, fizeram um brilhante trabalho em um processo tão relevante como esse que nós analisamos nesse momento. Parabenizo também os servidores da instrução, a TJ, a SDG, liderados pelo Dr. Sérgio, que também trouxeram elementos fundamentais para que essa análise pudesse ser realizada da forma como estamos fazendo no dia de hoje. Agradeço também aos servidores do MPC, aos 2 servidores que me auxiliaram na realização desse parecer, ao servidor que fez a diagramação do parecer e ao chefe de gabinete do Ministério Público, que me ajudou na revisão dos trabalhos que pude levar o processo para tentar contribuir com o julgamento de Vossas Excelências. Eu quero também enaltecer a atuação do conselheiro relator, pela lealdade processual, pela transparência no curso da condução deste relevante processo durante todo o ano de 2019 e agora, quando as contas realmente ingressaram no dia 30 de abril. Antes de abordar o mérito, eu ainda quero fazer 2 observações iniciais. A primeira, relativa assim como fiz no ano passado, para registrar que hoje o Tribunal julga as contas de governo, segundo a doutrina. Eu sei que o Sérgio não gosta dessa classificação, mas a doutrina e o Supremo Tribunal Federal entendem que o conteúdo desse julgamento hoje não trata de nenhuma análise de gestão. Não estamos aqui abordando malversação de recurso público. A discussão aqui é a respeito das escolhas que foram adotadas pelo Executivo Estadual do ponto de vista de políticas públicas e, portanto, faz com base no artigo 71, inciso 1 da Constituição da República. Nós vivemos, Excelências, um momento conturbado da vida pública nacional. Cada lado interpretando manifestações institucionais de acordo com seus interesses políticos. O fato é que este Tribunal de Contas é técnico, imparcial e coerente e visa subsidiar o Poder Legislativo e a sociedade de dados e informações, como bem disse o conselheiro relator no relatório que disponibilizou. A DCG, a ATJ, a SDG, o MPC e agora o plenário estão alheios a qualquer discussão política, fazem um trabalho de relevo, imbuídos do propósito de cumprir com a missão constitucional do controle externo da administração pública. O sinal favorável ou desfavorável de um parecer pouco importa para o cidadão comum. Cada órgão exerce seu papel de modo sereno e responsável. O que é relevante é o conteúdo das políticas públicas avaliadas e como essa análise pode se reverter em benefício da sociedade. Além disso, trago também ao conhecimento de Vossas Excelências que o Supremo Tribunal Federal, no último dia 12 de junho, iniciou o julgamento da ADI 5719, que trata a respeito da Lei 1010 de 2007, que versa sobre um tema que vai impactar diretamente aqui, não no julgamento desse ano, mas provavelmente no julgamento do próximo ano, a respeito da possibilidade de contabilizar o gasto de inativo como gasto de pessoal. Já existem 4 votos no sentido de declarar a inconstitucionalidade daquele dispositivo. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistos, mas já retomou e o julgamento foi reagendado para o dia 7 de agosto. Após horas, dias, semanas, analisando milhares de páginas e documentos, os aspectos mais importantes sintetizados pelo MP de Contas para a emissão de parecer desfavorável foram, em primeiro lugar, o descumprimento de 16 recomendações e determinações nos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, o que por si só já é um motivo de emissão de parecer desfavorável ante a recalcitrância em adotar os comandos dessa egrégia Corte de Contas e para manter a autoridade de suas decisões. O segundo motivo foi a violação da reserva legal, prevista no artigo 167, inciso 6 da Constituição da República, ao remanejar 11 bilhões de reais e transferir 600 milhões de reais do orçamento anual sem a autorização do Poder Legislativo e, por conseguinte, da sociedade.
Isso significa, senhores, que parcela significativa da execução orçamentária se deu em desrespeito à vontade dos cidadãos paulistas que compareceram às 19 audiências públicas realizadas em todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo e não tiveram as suas opções nesta parcela do orçamento respeitada. A alegação da defesa de que tal conduta inconstitucional vem sendo adotada ao longo de décadas só reforça a irregularidade apontada pela diretoria da fiscalização. O terceiro ponto que motivou a emissão do parecer desfavorável pelo MP de Contas foi a inobservância do artigo 212, caput da Constituição da República, e a não demonstração da aplicação da integralidade dos recursos do Fundeb em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. O ponto controvertido refere-se à glosa efetuada pela fiscalização no valor de R$ 728 milhões repassados às associações de pais e mestres no dia 26 de dezembro de 2018. São algo em torno de 568 milhões relativos ao Fundeb e 160 milhões do Tesouro Estadual. Ainda que se considere possível que tais associações possam receber recursos para aplicação no ensino, e é importante fazer um parênteses que o TCE tem um precedente de 2007 nesse sentido, apesar de vários outros em sentido contrário, não há nenhum elemento de prova, ainda que indireto ou indiciário, indicando que os recursos foram aplicados na forma do artigo 70 da LDB. Segundo a DCG, não foi apresentado o planejamento de aplicação, não há ferramenta de acompanhamento de como o recurso está sendo utilizado, não houve sequer plano de trabalho. Os recursos foram simplesmente repassados às associações, de qualquer maneira, como forma de alcançar o limite constitucional de gasto no ensino. Como muito bem observado pela chefe da TJ, é preciso rememorar os verbos utilizados pelo legislador. O artigo 212 da Constituição usa aplicar, enquanto que o artigo 21 da Lei do Fundeb usa o verbo utilizar. Não há espaço interpretativo para abarcar a intenção da defesa no sentido de que o mero repasse da verba atenderia ao comando normativo. Cabia ao Estado o ônus de provar a aplicação / utilização dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Cabe ressaltar que apenas em 1º de maio de 2020 entrou em vigor o procedimento de contas, o procedimento de prestação de contas, outro forte indício de que não houve aplicação no exercício de 2019 de tais valores, e tampouco no primeiro trimestre de 2020, no caso dos recursos do Fundeb, única exceção legal ao princípio da anualidade prevista no artigo, na Lei 4.320. Admitir a pretensão da defesa seria contraditório com a obrigatoriedade desta Corte de verificar a pertinência da despesa efetuada. Não basta ao Estado ou o município lançar determinado valor gasto na manutenção e desenvolvimento do ensino para ser aceito de olhos vendados. Neste próprio exercício de 2019, o Estado teve algumas despesas glosadas e que não são objeto de discussão. É preciso relembrar que o projeto de lei criando o programa Dinheiro Direto na Escola Estadual foi enviado à Assembleia Legislativa no dia 4 de setembro e aprovado 6 dias depois, com sanção e publicação da lei no dia 14 de setembro, portanto, 10 dias após iniciado o processo legislativo. Contudo, o decreto regulamentador somente foi editado em dezembro e o repasse dos valores às associações ocorreu na última semana do ano, o que praticamente inviabilizou a aplicação dos recursos naquele exercício. Chama atenção ainda a afirmação da chefe da TJ no sentido de que não encontrou nenhuma alusão a esse programa nas leis de planejamento, o que traz a impressão de que os repasses foram feitos às pressas numa tentativa de alcançar os limites constitucional e legal. Competia, portanto, ao Estado demonstrar que os 728 milhões foram efetivamente gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Passados 6 meses do final do exercício de 2019, o que há é uma perspectiva de que talvez o recurso possa ser utilizado em prol do ensino público. Tudo isso, excelências, se agrava com o resultado da auditoria operacional sobre a manutenção e reparo em prédios escolares. As imagens coletadas pela fiscalização falam por si. 99,6% das escolas avaliadas precisavam de algum tipo de reparo, 78% em reparos na parte elétrica e 33% no forro, telhado e cobertura. Por exemplo, são áreas sensíveis que podem causar riscos aos alunos e aos profissionais da área da educação. A maior parte dessas escolas foi construída há mais de 30 anos e 77% delas sequer possui biblioteca, como assinalado pela conselheira Cristiana de Castro Moraes no ano passado, o que leva a crer
não ter sido cumprida a Lei 12.244 de 2010, que fixou um prazo de 10 anos, finalizados agora em 25 de maio de 2020, para a universalização das bibliotecas escolares. Portanto, senhor relator, senhores conselheiros, ficou demonstrado nos autos que os 728 milhões não aplicados no exercício de 2019 fizeram falta concretamente nas escolas estaduais. Por fim, o último tópico que motivou a emissão do parecer desfavorável pelo Ministério Público se refere às irregularidades nas renúncias de receitas efetuadas no exercício de 2019. As grandes discussões aqui são, primeiro, a violação do princípio da reserva legal previsto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição da República e artigo 163, parágrafo 6º da Constituição Estadual, em razão da emissão de 20 decretos do Executivo concedendo benefícios fiscais. Tal conduta, ainda, afrontou determinação expressa no parecer de 2018 desta Corte. A regra, senhores, é a isonomia. Esse tratamento privilegiado para alguns contribuintes deve ser discutido no Parlamento, com a participação necessária da sociedade. Por exemplo, o Mansueto Júnior, ainda secretário do Tesouro Nacional, participou recentemente de uma live na internet mostrando as renúncias de Receita da União e dizendo que, diante da severa restrição fiscal decorrente dos gastos com a pandemia e do aumento do endividamento público, a sociedade terá que discutir quais renúncias deverão ser extintas. Portanto, essa discussão deve necessariamente passar pelo Parlamento e de modo transparente, o que não tem acontecido aqui no Estado de São Paulo. A defesa do Estado, no sentido da legalidade dos decretos, revela um comportamento contraditório com o ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade contra medidas semelhantes infralegais adotadas por outros estados. É importante citar ainda, neste ponto, o interessante raciocínio exposto pela chefe da TJ, no sentido de que tal medida unilateral do Executivo Estadual fragiliza ainda mais as contas dos municípios paulistas, que teriam direito a 25% da receita do ICMS renunciado. O segundo aspecto, não menos importante nesse tópico, se refere à inexistência de estudos, dados e demonstrativos de que o benefício fiscal atende ao interesse público, econômico e social. A conselheira Cristiana, acertadamente, nas contas de 2018, conceituou a renúncia de receita como gasto tributário, com custo fiscal semelhante às demais despesas públicas. É evidente que há uma diminuição da capacidade financeira do Estado, que deveria ser objeto de medidas de compensação, inexistentes nesse caso, dada a interpretação própria e singular que a Cefaz tenta fazer do artigo 14 da LRF. No entanto, a despeito disso, o artigo 4º, parágrafo 2º, inciso 5 da LRF, é induvidoso ao impor a obrigação de que o anexo de metas fiscais deve conter demonstrativo de estimativa e compensação das renúncias de receita, o que não aconteceu no presente caso, conforme afirmou a SDG. Ora, excelências, 8 benefícios fiscais foram concedidos no exercício sem previsão sequer na LDO ou tampouco na LOA. Outro aspecto crucial é a não prestação de contas e a absoluta falta de transparência desses benefícios. A parecer da própria PGE, concluindo inexistir justificativa plausível para a ausência de compartilhamento dos dados solicitados. Salta aos olhos a existência de benefício concedido há mais de 20 anos e com prazo de vigência indeterminado, o que contraria o Manual de Transparência Fiscal do FMI. A própria União, desde a LDO de 2006, fixa prazo máximo de 5 anos. Toda essa discussão de prioridades deveria e deve passar pelo Parlamento e ser controlado pelo Tribunal de Contas. As perdas estimadas pelas renúncias de ICMS alcançaram 149 bilhões de reais nos últimos 9 anos. No exercício de 2019, a frágil estimativa da Cefaz aponta para 23 bilhões de reais de benefícios fiscais concedidos, o que representa 12% da receita tributária. E digo frágil porque baseado em uma mera estimativa do ano anterior. Não há efetiva mensuração dos valores renunciados. É possível, portanto, que os valores sejam maiores do que os anunciados. Até porque, ao que parece, esse valor não engloba os valores rotulados por sigilo fiscal, além das renúncias negativas, segundo apurado pela instrução. O plano de ação determinado nas contas de 2017 pelo Dr. Edgar, 8 metas dele não foram cumpridas até o encerramento de 2019. Por fim, senhores conselheiros, o relato da diretoria das contas do governador é de que a invocação do sigilo inviabilizou a análise das renúncias de receitas. E, por fim,
ainda cético em relação às medidas anunciadas pela Cefaz, inclusive na Resolução 42, publicada no mês passado, diante da demonstração de que se pretende rever a política até então abordada, transferindo os dados supostamente sigilosos com as cautelas devidas, proponho ao eminente conselheiro Renato, que o atual relator das contas de 2020, doutor Dimas Ramalho, seja incumbido por este plenário de tomar as providências necessárias para fazer valer as competências constitucionais desta Corte, no sentido de que tais informações relativas a 2020 cheguem a tempo da DCG avaliar a legitimidade, a pertinência e a adequação dos benefícios fiscais concedidos ou renovados neste exercício de 2020. Muito obrigado, agradeço pela paciência de todos.